Revista Cultura Espírita, maio 2015. Artigo central: André Siqueira, o trabalho da nova era. Pelos caminhos da educação, o semelhante como meio e como fim, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, a unidade do princípio, a variedade das manifestações e a síntese estelar, Cláudio Zanata. Entrevista de maio, entrevista em painel, educação e família. Crônicas de família, Ana Guimarães, A Paixão de Viver. Destaque para o texto Memórias de Fabiano de Cristo, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o Senhor do Sábado, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, A Universalidade do Fato Espírita, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Daniel Rossi, Trabalho, o Amor em Ação. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEP. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e estou aqui com os meus amigos Geraldo Cardoso e Joel Vaz, que nós três estamos aqui para apresentar a vocês as novidades da agenda do Joel e as respostas, as informações de fundo doutrinário das perguntas e respostas dos ouvintes. Geraldo, por favor, sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, um fraternal abraço a todos, com votos de muita paz. Joel? Cumprimentando meus queridos parceiros, luz, paz nos corações, abrigando Jesus sempre. Como hoje é dia 20 de maio, eu vou dedicar aos meus amigos e professores que realizam esse programa e a todos os meus amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro um pensamento do notável escritor Mário Quintana. A amizade é um amor que nunca se acaba. É o meu jeito de agradecer e pagar as lições que eu recebo aqui. E hoje no Teatro Vanucci, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci, por ele fundado há 25 anos, quando me passaram extraordinários divulgadores da doutrina espírita, proferindo mais de 800 palestras ao longo dessa jornada. Convida a todos para uma reunião muito especial, com a apresentação do filme A Data Limite segundo Chico Xavier. Entrada franca, 19 horas, eu espero vocês. E por falar em Chico Xavier, dia 21 e 28 de junho vai acontecer o 8º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Já é, vejam, o 8º encontro que acontece na cidade de Santos, no interior de São Paulo. Vai gente do Brasil inteiro. Vai acontecer outra vez lá no estado de São Paulo, no Mendes Convention Center, que fica na Avenida General Francisco Glicério, 206. Sábado e domingo tem uma jornada de amor que é lindíssima, com uma porção de atividades. A coordenação é do João Elias. A entrada é franca também. E já que estamos em São Paulo, dia 23 de maio, na cidade americana, o nome da cidade é Americana, no Teatro Paulo Otran, a Comunidade Espírita de Americana, em parceria com o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, convidam para a palestra do brilhante Dr. Alberto Almeida, que vem lá do Belém do Pará. Ele vai apresentar um tema interessantíssimo, dos mais oportunos para o momento difícil na relação familiar. Pais e filhos, desafio à convivência em nossos dias. Lindo, lindo, lindo e brilhante, como sempre. O Teatro Paulo Otran fica na Travessa Nossa Senhora de Belém, 233. E está chegando às livrarias o livro Palavra da Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Dia 31 de maio, de 15 às 17 horas, o Grupo Espírita Fabiano apresenta o ilustre palestrante Sérgio Bremes, com o tema A Família. Família é o momento mais desafiador, mais agredido
e mais resistente para o momento que a gente vive. O MAP, Movimento de Amor ao Próximo, tem hoje 18 unidades voltadas para o lema Amar e Servir. Estas unidades estão instaladas em diversos locais da cidade do Rio de Janeiro e ainda em Cabo Frio e Itaguaí. Tem na Barra, ali no Recreio, Jacarepaguá, Rocha Miranda, Bento Ribeiro, Manguinhos, enfim, na Lapa e uma opção de outros lugares, com uma programação de atividades diversas e maravilhosas. A direção do MAP está convidando você, querido e querida ouvinte, para conhecer e participar destas atividades. Saiba mais pelo www.map.org.br. No próximo programa daremos amplas informações sobre o 2º Congresso Espírita de Magé e Guapimirim, que homenageia com esse congresso lindo, intenso, o nosso querido José Raul Teixeira. Uma homenagem mais do que justa a este abençoado e querido amigo, parceiro de grandes jornadas. E aguarde que já está pronto, saindo do forno, o CD O Poder da Prece. No próximo programa eu conto mais. Continue com os nossos queridos parceiros ouvindo o nosso programa Cultura Espírita. Muito bom. Então, Geraldo, vamos à nossa sessão de perguntas, né? Sim. E eu peço a você, por favor, que inicie. Temos perguntas enviadas pela ouvinte Liliane Marques, de Magé, Rio de Janeiro. Primeira pergunta. Perdi meu filho há pouco tempo e não consigo me livrar dessa dor amarga que sinto diariamente. O mundo perdeu o sentido para mim e me sinto como se esse amargor não fosse passar nunca. Olha, ao ler a sua pergunta, minha amiga, ocorreu-me o texto de um espiritualista chamado Walter S. Barbosa, que vou reproduzir para você e eu espero que possa se encaixar nele por inteiro a sua dor, porque parece que até foi feito para você. Veja bem o que ele diz. Certa vez um mestre pediu ao discípulo, um jovem entristecido pelos reveses da vida, que colocasse uma mão cheia de sal em um copo cheio de água e bebesse. Qual o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o discípulo jogou o sal no lago. Então o velho disse, beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou, qual o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Não, o jovem respondeu. Então o mestre sentou-se ao lado dele, pegou uma das suas mãos e disse, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser um copo para ser um lago. Lindo demais. Então, minha amiga, a sua dor é compreensível. A sua dor é indescritível. A única coisa que nós podemos dizer a você nesse momento com relação a ela é que você então jogue o amargor dela num lago. E você vai ver que então ela vai se dissipar na imensidão das águas contidas ali e certamente vai se misturar com outras dores que lá também são jogadas. Então você vai poder dividi-la com outras dores, com outros sofrimentos,
e a água que você beber dali vai ser bem mais suave, bem mais generosa. Vamos. Muito bem. A nossa irmã Liliane Marques continua. Tento orar, mas não consigo terminar. Vem uma forte vontade de chorar e reacende em mim a sensação de injustiça, porque Deus levou meu filho tão moço. Olha, a oração é aquele momento mágico quando nos preparamos para falar com Deus. Se você se coloca na posição de considerar a sua dor maior e mais forte que o seu amor a Deus, então os seus pensamentos realmente prevalecerão. A prece vai se perder nos labirintos da sua angústia. Quando você orar, não faça isso com a esperança de que Deus vai arrancar a sua dor do seu coração. Não é assim. Sempre peça a Deus que a ajude a compreender e aceitar a sua dor. A perda de um filho jamais vai sair do seu coração. Portanto, é preciso saber compreender essa dor. A prece é um elemento de conforto e não uma panaceia que resolve todos os males. A prece, ela deve ser uma forma de homenagear o seu filho. Pedir a Deus que esteja com ele, que o proteja e ilumine, e não um apelo melancólico de fuga. Quanto à sensação de injustiça pela morte prematura do seu filho, ela pode parecer um fato concreto. Mas por que essa injustiça? Será que Deus se enganou e pegou seu filho em lugar de outro? Mas e se o outro fosse pego? O seu filho estaria bem e outra mãe estaria chorando e clamando pela mesma injustiça? Vê, como podemos exercer nosso egoísmo sem sentirmos? Não. Os desígnios de Deus são incontestáveis. Somos muito pequenos para expressarmos a nossa revolta contra um ser infinitamente maior. Não temos condição de conhecer a extensão de todos os nossos erros e defeitos. Melhor que remoê-los é procurar entender a nossa condição de aprendizes, avaliar que nada é por acaso e, diante da inevitável situação, pedir que o Espírito querido seja amparado. Nenhuma oração trará o seu filho de volta fisicamente. Mas a oração sincera é a companheira que alivia e traz o Espírito querido de volta, envolvido na saudade que não acaba. E a nossa irmã Liliane Marques conclui. Vejo essas notícias onde médiuns conhecidos recebem mensagens de jovens que procuram comunicação com seus pais. Isso é verdadeiro? É válido? Será que eu também posso receber uma mensagem do meu filho? Olha, em teoria, você pode sim receber uma mensagem do seu filho. Todavia, essas questões são avaliadas pela espiritualidade dentro do mérito de cada um, das condições em que o espírito esperado está. Se você, minha ouvinte, reúne condições psicológicas para o forte processo emocional. Não é tão simples assim. A psicografia de mensagens deixadas por filhos para a família é verdadeira. Porém, é preciso que sejam tomadas todas as providências para evitar os aproveitadores, os falsos médiuns e mercenários que aproveitam da boa fé e da angústia das pessoas. É válido no sentido que alerta para a continuidade da vida. Mostra que os pais não foram abandonados, não houve perda. No tempo de Chico Xavier, eram muito comuns as sessões públicas em sua casa. Eram sessões concorridas e vinham mensagens confortadoras para mães emocionadas. Mas nem todos que lá compareciam eram contemplados com as mensagens filiais. Tanto podia ser porque os espíritos não estavam preparados para isso, como também os familiares não possuíam o necessário controle emocional. Era muito comum que os não contemplados acabassem fazendo críticas motivadas pela frustração e transformassem sua decepção em descrença e, com isso, mostrando que realmente
não estavam preparados. O importante é que a escolha para as consultas seja para médiuns reconhecidamente sérios e nada se pague pela mensagem. Outro pormenor é que se precisa ter paciência. As mensagens podem não vir na primeira ou na segunda vez. De repente, um dia, aparece um texto que será identificado como sendo do ser querido. Sempre digo aqui, nas coisas de Deus, nem sempre as coisas saem como queremos, mas sempre acontecem da maneira como precisamos que aconteçam. Muito bem. Então, meus amigos, aqui terminamos o nosso programa de hoje, nesse nosso bloco, né? Na continuidade, depois do intervalo, nós vamos ter o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que selecionamos para hoje foi formatada por Albino Marques. Ela estará disponível no site do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, www.portaliseb.org.br. Segundo consta, reproduz documento de valor histórico, que foi traduzido de uma carta redigida e enviada por Públio Lentulus a César Augusto, imperador de Roma. Públio Lentulus foi predecessor de Pôncio Pilatos como governador da Judéia na época em que Jesus Cristo iniciou o seu ministério de amor. O texto original se encontra na Biblioteca do Vaticano. Comprovada a sua autenticidade, esse documento tornou-se, fora da Bíblia, o documento mais importante sobre a pessoa do Senhor Jesus. A mensagem é apresentada em slides que tem ao fundo a imagem da face de Jesus, em expressão serena e retratando os seus olhos muito azuis. Consta também que essa imagem foi pintada pelo próprio Públio Lentulus. Passemos à leitura do texto traduzido. Aspas. O governador da Judéia, Públio Lentulus, ao César Romano. Soube, ó César, que desejavas informações acerca desse homem virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta e seus discípulos, o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Com efeito, César, todos os dias se ouvem contar dele coisas maravilhosas. Numa palavra, ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. É um homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura e tal dignidade que a gente sente obrigado a amá-lo e temê-lo ao mesmo tempo. A sua cabeleira tem até as orelhas a cor das nozes maduras, e daí aos ombros tingem-se de um louro claro e brilhante. Divide-se uma risca no meio à moda nazarena. A sua barba, da mesma cor da cabeleira, é encaracolada, não longa e também repartida no meio. Os seus olhos severos têm o brilho de um raio de sol. Ninguém o pode olhar de face. Quando ele acusa ou reverbera, inspira temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores é afável e benévolo. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas muitas vezes foi visto chorando. As suas mãos são belas como seus braços. Toda a gente acha sua conversação agradável e sedutora. Não é visto a miúde em público e, quando aparece, apresenta-se modestissimamente vestido. O seu porte é muito distinto. É belo. Sua mãe, aliás, é a mais bela das mulheres que já se viram neste país. Se o queres conhecer, ó César, como uma vez me escreveste, repete a tua ordem, e eu te o mandarei. Se bem que nunca houvesse estudado, esse homem conhece todas as ciências, anda descalço e de cabeça descoberta.
Muitos riem quando ao longe o enxergam. Desde que, porém, se encontram face a face com ele, tremem e admiram-no. Dizem os hebreus que nunca viram um homem semelhante, nem doutrinas iguais às suas. Muitos creem que ele seja Deus, outros afirmam que é teu inimigo, ó César. Diz ainda que ele nunca desgostou ninguém, antes se esforça para fazer toda a gente virtuosa. Para concluir, a mensagem apresenta a seguinte nota, aspas, sabemos também que após a crucificação de Cristo, Públio Lentulus tornou-se seu seguidor e, juntamente com sua filha Lívia, levava a palavra de Deus aos povos da época. Fecha aspas. Meus amigos, agradecendo pela gentil atenção, aqui nos despedimos com votos de muita paz e de uma feliz semana a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. No próximo sábado, nós teremos Silvio Portugal, colaborador antigo do ICEB, estudando com você doutrina espírita e mediunidade. Isto tudo, 2 grupos que estarão harmonizados juntos, de 10h30 da manhã até às 12h30. E você que aprecia, que gosta, que estuda Esperanto, terá Altamiro Rocha, um excelente profissional, explicador, professor, estudioso do Esperanto. Esperanto Básico 2, de 9h às 10h30 da manhã. Esperanto Básico 1, de 10h30 até às 12h30 da manhã. Na atividade especial de sábado, às 14h, Luzia Matias estará estudando autodescobrimento com a visão de Joana de Ângeles. Lembramos, tanto a Luzia Matias como o professor José Rubim, quando estudam os pensamentos de Joana de Ângeles, têm o apoio, o amparo, a luz do nosso Jorge André dos Santos. É sempre discutido e com eles nascem uma grande oportunidade de estudos do pensamento dessa benfeitora Joana de Ângeles. Às 3h45, as moléculas das emoções. Escutou? Pois é, 3h45, no próximo sábado, no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Rosa Martins. Rosa Rita Martins, ela é doutora em genética e expositora espírita. Portanto, imperdível o tema As Moléculas das Emoções, com Rosa Martins, às 3h45, no próximo sábado, no nosso ICEB. E o destaque da revista Cultura Espírita de hoje vai para Daniel Rossi. E o tema Trabalho, o amor em ação. A evolução é de fato uma lei da natureza. Tudo evolui. Paisagens, cenários, formas físicas, sistemas de vida, relações humanas. Olha-se para a história e se percebe o movimento num fluxo contínuo de aprendizados, inovações, renovações, melhoramentos, um movimento numa direção específica, como se já tivesse sido talhado por uma inteligência suprema maior. A ciência busca revelar e entender a existência e os mecanismos da consciência, conjunto de forças da razão e do sentimento, resumidas pelos espíritos na doutrina espírita, quando ensinam sobre a evolução da inteligência que engendra a evolução moral, sendo esta a inteligência dos sentimentos. Escutou? Isto está na nossa revista Cultura Espírita de maio. A inteligência dos sentimentos. Convido você, pegue a revista. O tema
Trabalho, Amor em Ação, de Daniel Rossi. O amor é o sentimento por excelência. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É a ferramenta divina. E a ferramenta divina é o trabalho. A atividade dignificante que faz o homem empenhar-se física e intelectualmente para si e para todos aqueles que vivem em sua comunidade. Anotou? Revista Cultura Espírita, de maio. Você sabe que o nosso ICEB está nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus. Número 53 da Ibituruna, Ibituruna 53, no Maracanã. Nossos telefones 22241060, 22241060, 22240736. O portal do ICEB está sendo todo reformado e terá uma nova apresentação no Facebook. E se você tem acesso à internet, digite portaliceb.org.br para você rever, assistir, estar conosco online. E se você tem acesso a um tablet ou um smartphone, basta você baixar o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco, portaliceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.